Quando eu digo que o professor tentou arruinar minha vida escolar, não estou exagerando. E é por isso que hoje eu conto essa história, não para ganhar pena, mas para mostrar que até gente adulta, paga para ensinar, pode agir como o maior babaca da história. E como eu descobri força onde nem sabia que tinha. Meu nome é Lívia, eu tinha 15 anos quando tudo começou, e sempre fui aquela aluna certinha, estudiosa, quieta, que não faltava, não brigava, não criava confusão. Mas parece que foi exatamente isso que chamou a atenção dele, o professor César, de história. Aquele tipo de professor que gosta mais de ouvir a própria voz do que de ensinar alguma coisa. No começo, eram só comentários pequenos. Ele implicava com perguntas minhas, dizia que eu atrapalhava o ritmo da aula, mesmo quando eu só queria entender melhor. Eu tentava ignorar, mas com o tempo a coisa foi crescendo, e a sala toda começou a perceber que ele tinha algo contra mim, e não era coisa da minha cabeça. Um dia, numa aula sobre Brasil Colônia, eu respondi uma pergunta dele. Uma resposta básica igual a de qualquer aluno. Do nada, ele soltou: "Nossa, Lívia, às vezes eu acho que você fala só pra se ouvir. Que tal pensar antes de abrir a boca?" A sala riu. Eu fiquei sem reação. Senti aquele nó no estômago, a garganta ardendo, o rosto queimando. E ele parecia satisfeito, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. A partir daí virou rotina. Toda vez que eu levantava a mão, ele me cortava. Quando eu errava algo, ele fazia questão de repetir alto, tipo uma humilhação pública. Ele dizia coisas como: "Ah, Lívia, não tenta. Você complica o simples. Você estudou mesmo? Porque não parece. Eu juro que não te entendo, mas também não vou perder tempo tentando." Eu comecei a chegar atrasada de propósito só para evitar encontrá-lo no corredor. Eu ficava tensa o dia inteiro quando sabia que tinha aula dele. Minha mãe notou que eu estava diferente, distraída, chorando por qualquer coisa, perdendo o apetite. Mas eu dizia: "É só cansaço, mãe." Até que um dia tudo mudou. Era véspera de prova. Ele pediu para cada aluno ler uma parte do resumo que tinha sido passado na última aula. Quando chegou minha vez, eu estava nervosa, mas li direitinho. No final, ele disse: "Gente, anotem aí. É assim que você lê quando está totalmente inseguro do que está falando. Trava, erra, volta." Serve de exemplo de como não fazer. Aquilo me destruiu, não só pela humilhação, mas pelo jeito que ele disse. Ele realmente queria me machucar, e conseguiu. Eu passei o resto da aula quieta, com as mãos tremendo. Na saída, minha amiga Júlia veio correndo: "Lívia, isso foi pesado. Você precisa fazer alguma coisa." E foi aí que eu respondi: "Fazer o quê? Ele é adulto. Ele é professor. Ninguém vai acreditar em mim." Mas eu estava errada. A escola tinha um grupo no WhatsApp. E naquele dia, a sala inteira começou a comentar sobre o que tinha acontecido. Um colega mandou um áudio dizendo: "Mano, o César pegou pesado demais com a Lívia. Isso nem é ensino, isso é perseguição." Outro mandou: "Minha prima estudou com ele ano passado. Ele fez a mesma coisa com outras duas meninas." Aquilo me deu coragem pela primeira vez. Naquela noite, eu sentei no computador e escrevi tudo. Cada frase, cada humilhação, cada situação. Mandei mensagem para a coordenação contando tudo. Eu tremia enquanto digitava, mas enviei. No outro dia, fui chamada. A coordenadora, Dona Patrícia, me ouviu do começo ao fim, sem me interromper. "Lívia, isso é muito sério." Ela disse: "Você tem algo que comprove?" E eu respirei fundo antes de dizer: "Tenho a sala inteira de testemunha." Ela marcou conversas com alunos, pediu relatos por escrito, chamou pais e abriu uma investigação interna. O professor tentou se justificar dizendo que era brincadeira, um jeito pedagógico de incentivar, e claro, que eu era sensível demais. Só que quando os relatos começaram a chegar, o discurso dele não se sustentou. Tinha aluno contando que ele imitava minha voz pelas costas. Outro falando que ele dizia que eu era a aluna que atrasava a aula. Outros dizendo que evitavam fazer perguntas para não serem tratados como eu. E aí veio a parte que eu nunca vou esquecer. A diretora o chamou para uma reunião formal com meus pais. Ele tentava se explicar, mas meu pai, que raramente se impõe, olhou bem nos olhos dele e disse: "O senhor não é professor da minha filha. O senhor é o agressor dela." O professor ficou branco. A diretora ficou em silêncio. E pela primeira vez, eu me senti protegida. 2 semanas depois, saiu a decisão: afastamento imediato. Ele não voltaria para dar aulas naquele ano. A escola alegou conduta inadequada e não pedagógica. Alguns alunos ficaram aliviados. Outros acharam que eu tinha sido dramática demais. Mas naquele momento eu percebi algo importante. Às vezes, o que mantém um agressor no poder não é a força dele, mas o medo da vítima. E quando o medo acaba, o agressor cai. Hoje eu conto essa história sem chorar, sem tremer, sem sentir aquele nó no peito. Eu conto com orgulho, porque eu fui só uma adolescente que decidiu que não ia aceitar ser humilhada. E o professor que tentou arruinar minha vida escolar, ele descobriu da pior forma que eu não era fraca, nem exagerada. Eu era justa, e justa demais para engolir calada o abuso dele.